Brasil! Eu sou a Andressa Beata e essa é a nova temporada do AgriShow para Elas. Temos 5 encontros nesse segundo semestre de 2022 para conversar com mulheres incríveis sobre temas que se relacionam aos desafios da presença feminina dentro do agronegócio. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a importância de nos organizarmos em grupo. Depois, no segundo episódio, sobre lideranças. No terceiro, sobre sucessão. No quarto episódio, sobre inovação. E hoje chegamos ao último episódio dessa temporada, tratando de um assunto de ordem fundamental, a educação. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre projetos que estão fazendo a diferença para ajudar a melhorar a percepção da sociedade em relação ao agronegócio. O De Olho no Material Escolar e o programa educacional Agronegócio na Escola da ABAG de Ribeirão Preto. Temos aqui conosco 2 mulheres que participam desses projetos e que vão nos contar como estão atuando. Gostaria de chamar, então, Letícia Jacinto, que é presidente da Associação De Olho no Material Escolar, entidade que vem construindo pontes entre o agro e o setor educacional. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Andressa. É um grande prazer estar aqui com vocês no AgriShow para Elas e poder compartilhar um pouquinho desse tema tão importante, né, que é a educação e o agro, que é a nossa paixão, né? Com certeza é. E também com Luciana Munhoz de Giacomo, que é professora na cidade de Dourado, São Paulo, e participa do programa educacional Agronegócio na Escola da ABAG de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, Luciana. Olá, meninas, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, tendo a oportunidade de falar sobre educação, que é a minha paixão. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada por estarem conosco nesse AgriShow para Elas. A nossa conversa de hoje é sobre a importância da educação para melhorar essa percepção que a sociedade tem do nosso amado campo. Vamos lá. A primeira pergunta será para Letícia. Letícia, você pode nos contar como surgiu essa iniciativa, o De Olho no Material Escolar? Sim. Contar um pouquinho o que é o De Olho, né? Uma associação sem fins lucrativos e que a gente percebeu há um tempo atrás que os materiais didáticos das crianças, eles traziam muitas informações sobre o agronegócio defasadas, desatualizadas, antigas, e que tratam o agronegócio de uma maneira muito ruim, né? E não mostram essa modernização do agro. Então, o nosso maior objetivo e propósito é trazer para o material didático das crianças e possibilitar que esses professores tenham uma ferramenta melhor, né, para trabalhar a educação, fontes científicas, públicas e atualizadas. E você me perguntou como ele surgiu, né? Surgiu de uma mobilização mesmo da sociedade civil, percebendo isso, começaram a conversar com as escolas, com os professores, e ao mesmo tempo com a agroindústria e etc. Então, hoje em dia, a gente está em 13 estados, em quase 70 cidades, a gente tem quase 200 associados, 180, 190 associados já, e mobilizando isso, trazendo os programas, né, conversando com as editoras, conversando com o próprio MEC, municípios e governos, para que haja essa atualização, para que as fontes sejam mais confiáveis. Eu acho muito bacana o De Olho, conheço já há algum tempo, e acho que o mais bacana é que ele surgiu de um sentimento da sociedade, né? Das mães e pais que viam o que estava acontecendo na realidade e simplesmente levantaram e foram tentar resolver essa questão que para a gente é tão séria, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para a Luciana sobre, então, esse outro projeto. Porque a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto, escolheu o caminho da educação para valorizar a imagem do agronegócio e criou em 2001 o programa educacional Agronegócio na Escola. Em 20 anos de atuação, já atingiu mais de 250 mil alunos, mais de 3.500 professores, em 181 municípios de 20 estados do Brasil. É continental, né? A Luciana é uma das professoras que participa desse programa. Luciana, então conta pra gente, desde quando você participa do agronegócio na escola e qual é a sua visão a respeito dessa iniciativa? Bom, gente, eu participo do agronegócio na escola desde 2013. Eu não participo de forma contínua, porém todas as minhas participações sempre foram bem intensas,
porque quando a gente vai para o projeto é muito legal, eles proporcionam para a gente muito conhecimento, especialmente de forma prática, existem muitas visitas, muitas palestras, que depois a gente tem a oportunidade de levar até os nossos alunos. E eu acho isso muito interessante, porque eu moro numa cidade no interior aqui de São Paulo, né, rodeada pelo agro. E é muito importante para os nossos jovens hoje tão tecnológicos, tão voltados com os olhares para outros horizontes, voltarem o olhar para o campo também, para a terra, a importância da terra, do homem da terra. Muitos deles têm histórias de família que vieram até aqui a partir dessa experiência com a terra, com o campo. E aí você pode fazer uma ponte, mostrar que hoje o agro também é a tecnologia, também é a oportunidade de chegar em qualquer lugar, porque tudo passa pelo agro. Então, a gente consegue levar de uma maneira dinâmica, didática, bem ativa, muitas informações pertinentes a esse campo, para essa moçada que vive no meio disso e às vezes nem se dá conta. Eu ia falar se eu posso pontuar só uma coisinha aqui. Eu Claro, fica à sou vontade. admiradora assim, eterna desse programa na BAG, conheço a Mônica há muitos anos, e esse programa da BAG foi um dos que inspirou o nosso Vivenciando a Prática, né, para atender crianças, professores, editores, mas aí, né, a nível Brasil também inteiro com essas vivências. E minha eterna, Luciana, admiração aos professores, porque vocês são os que vão realmente transformar gerações. Vocês criam essa conexão com o aluno e a importância de vocês na vida deles chega a ser realmente emocionante, sabe? Vocês conseguem fazer a diferença. Então, é por isso que o De Olho no Material Escolar trouxe essa pauta, porque a gente acredita que com material melhor na mão, as aulas vão ser muito mais, né, bem ministradas, e os professores merecem isso, porque vocês levantam cedo, trabalham pra caramba, atendem diversos tipos de criança, né, que vêm de famílias diferentes, de conceitos diferentes, casas, né, com formações diferentes, e vocês têm que trazer isso para encantá-los e trazer esperança, formar bons profissionais. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. É muito bacana. O trabalho é sempre coletivo, né? É sempre junto. Só uma coisa interessante, todo mundo pergunta para mim de que área você é? E eu sou da área da linguagem, né? Eu sou professora de língua portuguesa. E isso é interessante porque muitas pessoas também têm esse costume de associar o agro à área das biológicas, né? Que tem mais a ver. Não, tem a ver com tudo. Então, as maneiras que a gente aborda o tema é muito interessante porque a gente consegue fazer ele ser uma coisa orgânica dentro do projeto, quando a gente está desenvolvendo, mesmo que ele seja pontual durante o ano. Muito bacana. É legal ver o quanto eles são complementares, né? Um trabalho desse de mais de 20 anos e o quanto é importante, porque eu acho que um dos principais problemas que a gente vive no agronegócio é como ele é visto, a comunicação que é feita, né? E muito porque as pessoas não vivenciam a realidade e muito porque nos foi ensinado, né? Porque nós somos também essa geração de muitos erros dentro desse material, com um material defasado, na verdade, né? Que não se atualizou frente às tecnologias que a gente tem hoje dentro do agronegócio. Então, tipo assim, um material que ficou, na verdade, né, defasado, né? Enfim, mas o quanto eles são, né? Os dois projetos, eles são conectados e podem complementar um ao outro, né? Bom, queria perguntar para a Letícia agora, quais são as principais conquistas do De Olho no Material Escolar, desde que foi criado? Andressa, a gente atua sempre em quatro frentes, né? A primeira é em relação ao próprio governo federal, os governos municipais e estaduais. Então, a gente foi entender a dinâmica do setor educacional, por que aquele material era produzido daquela maneira. Então, a gente foi entender os editais, quais eram as editoras que estavam no MEC, como que elas eram distribuídas nessas escolas públicas, quem compunha quadro de banco de avaliadores, de comissão técnica. Isso foi muito importante para estreitar essa conversa com as editoras. Então, nesse ano, a gente trouxe o presidente da Embrapa, o seu Celso Moretti, para fazer uma palestra. Eram 16 editoras que contemplam 96% do alunado brasileiro, para contar sobre essas 5 décadas de evolução.
E isso abriu muitas portas com as editoras, né? Então, o nosso trabalho é na construção de pontes entre essas editoras, ajudando elas com pesquisa, links, né? Como eu disse, as fontes, elas vêm geralmente de ONGs internacionais que têm claro interesse comercial no Brasil. Fontes de Google, blog. E o que a gente fala é o seguinte, na hora que você vai falar dos índios, o site, você tem que entrar na FUNAI. Na hora que você vai falar de tratamento, no IBAMA. Na hora que você vai falar de tecnologias do solo, na Embrapa. Então, nós temos um centro de pesquisa, IAC, tem tantos aqui, né? Academia também do agronegócio, né? Insperagro, a GV Agro, a Exalc, a Exal, tem tantas, né? Que nos ajudam, são parceiras do De Olho no Material Escolar. Então, as fontes que têm que ser utilizadas têm que ser desses órgãos oficiais. E a gente ajuda as editoras a fazerem essa atualização. Então, temos um projeto com a Somos Educação, por exemplo, que é a maior do Brasil, né? Eles têm Ática, Scipione, Saraiva, Anglo, etc. 50 marcas. A gente fez 40 vídeos pelo Brasil, gravando, né, diversas cadeias, em vários estados, inúmeros estados. Fomos em muitos centros de pesquisas também, tivemos mais de 10 entrevistas da Embrapa nesses vídeos, para que subam nas plataformas digitais e dê para esses professores e para esses alunos essa atualização, essa visão, né, de mundo diferente de diversas culturas no Brasil. Então, o trabalho mais importante é com essas editoras e no entendimento de como funciona o mercado educacional para se aproximar, ajudar no desenho dessas diretrizes, né, e fontes que são usadas para aprovação dentro do MEC. A gente também fez um estudo muito importante junto com a FIA, Fundação Instituto de Administração, para que ela analisasse os últimos materiais comprados no PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, em relação ao agro. E saiu um estudo muito científico, extremamente cheio de dados e rico, né, mostrando como esse agro tem sido enxergado pelo setor educacional, para que a gente daí traga as proposições, né, para fazer essa modificação. E o outro projeto é o Vivenciando a Prática, que é muito parecido com esse da BAG, mas o da BAG faz ele voltado mais para professores e treinamentos. A gente leva esses alunos, por conhecer o material didático a fundo, a gente analisou muito material, muito, a maior parte das editoras, a gente tem os prints, tem separado por setor do agro e por editora. Então, ao analisar, a gente consegue conversar muito próximo ao aluno e a esse professor que está levando, porque a gente sabe o que ele está aprendendo, né? Então, a gente faz essa contraposição, essa amostragem. Vivenciando a Prática, só esse ano já recebeu mais de 10 mil crianças, em diversas feiras, agroindústria, fazendas, de forma muito dinâmica nesses 3 estados brasileiros. Na AgriShow. Na AgriShow, A AgriShow esse ano, eu quero até fazer um alerta, né? Um chamar, porque o ano passado a nossa experiência lá foi realmente maravilhosa. A gente conseguiu trazer alunos de São Paulo, que nunca tinham pisado numa fazenda, e o nível de conversa com esses alunos foi extremamente prazeroso. A gente mostrou a parte de cooperativismo, a parte de custos. Eles faziam perguntas como, quanto custa, como tu que fatura, como é que é isso no mercado, né? Então, assim, perguntas muito ricas para esses alunos. Fomos na Secretaria também da Agricultura, que tinha aquela maquete maravilhosa, explicava as tecnologias de solo e a parte da matriz energética brasileira. E esse ano, Andressa, a gente quer fazer com muitas crianças, mas muitas que eu digo assim, fazer de maneira coordenada com essas empresas, organizada, mas para levar 5 mil crianças, sabe? É isso que a gente quer. A ideia é que a AgriShow realmente conseguisse parar meio-dia, meio período para a educação. Então, que a gente fizesse uma divisão desses estandes, né, de empresas parceiras da educação, que pudesse atender essas crianças, esses professores, de maneira bem individualizada e coordenada. Mas, assim, seria muito importante a AgriShow colocar isso na pauta para pelo menos meio-dia ou um dia ser voltado para a educação. Eu tenho certeza que tem espaço, né? Afinal, é megalomaníaca aquela feira. Essa feira incrível aqui. Agora, 2023 vai ser ainda maior, né? Na verdade, de ano a ano, gente, é engraçado como o negócio fica, né? Só aumenta. De 2019 para 2022, né?
Gente, o negócio teve um percentual de aumento incrível. Mas que bom, né? Sinal que o nosso agronegócio está em expansão, em crescimento, e a educação, como você disse, é fundamental ali dentro, né? Não, é a alegria dessas empresas também de receber esses alunos, sabe? Porque eles trazem tecnologias diferentes. Então, teve empresa que levou o metaverso para lá e fez toda a interação. Sim. Então, a gente trazer esse aluno, mas não só para a diferença de fazer isso com vivenciando a prática ou com um programa mais estruturado é que, ao invés do aluno só passear e tirar foto com um trator grande, ou ele entender o porquê daquilo ali, ele entender tanto a parte social, quanto a parte ambiental, quanto a parte também dos custos, né, daquilo. Então, ele entender que se ele está numa cidade do agro, não é só a fazenda que é agro, o banco é agro, a cooperativa é agro, a seguradora é agro, o supermercado é agro. Então, muitas cadeias, né, são mescladas e envolvidas em torno disso. E realmente é muito rico, as empresas ficaram bastante satisfeitas de participar desse programa. Tem o antes da porteira, o dentro da porteira, o depois da porteira. O agro é gigante mesmo. Luciana, e como que é quando os professores entram em contato com essa realidade do agronegócio? Você tem alguma história, assim, como que é essa receptividade dentro do projeto de vocês, quando os professores conseguem se conectar? Você tem alguma história para contar para a gente de algo que aconteceu? O professor sempre tem história, hein? Mas antes de eu responder, eu queria, assino embaixo da ideia da Letícia, já visualizei esse período só para alunos, porque realmente quando você consegue encantar o aluno, você tem toda a atenção dele para qualquer receptividade de conhecimento. E a AgriShow, ela é uma feira que encanta. Eu já tive a oportunidade de estar lá com os alunos, a gente se encanta e eles se encantam muito mais. Bom, encanto, né? Como é que os professores recebem? Toda vez que eu faço essa ponte entre quando eu estou praticando, estou inserido em algum projeto da BAG, eu sempre gosto de dividi-lo com os meus colegas, né? A gente divide para somar. E, embora eu encabece o projeto é sempre de todos, então eu tento envolver todo mundo. E os alunos adoram, inclusive me perguntam, porque eles acompanham alguma turma que fez no ano anterior. Ei, professor, esse ano vai ter? Como é que vai ser? Porque eu tento fazer da forma mais dinâmica possível. Quanto mais dinâmico mais encantados eles ficam e mais eles querem participar. E quando eu falo participar, gente, não é só participar da visita, não. Eles querem produzir coisas, eles querem aprender. Porque, como eu falei para vocês, existe uma ponte muito importante que a gente faz, que a BAG nos permite fazer com esse projeto, que é entre a profissão e a educação. Então, eles começam a olhar para as profissões do agro, como a Letícia falou, não é só o campo, né? Eles começam a observar tudo que permeia o agro, tudo que se é possível através do agronegócio. Então, eles visualizam, vislumbram carreiras que talvez antes não parecessem tão interessantes. E, bem voltado para isso, não é uma história, mas é uma experiência que eu tive no último projeto que eu participei. O produto desse projeto foi uma feira de profissões do agro. Como eu moro aqui no interiorzinho mesmo de São Paulo, como eu disse para vocês, a gente é rodeada de agro. A gente tem produção de café, a gente tem, só que em Dourado, 3 marcas de café pequenas, algumas artesanais, mas muito interessantes. A gente tem a questão do açúcar por conta da proximidade com a usina. A gente tem uma empresa de pet food enorme aqui no município. Fora os pequenos agricultores, né, os pequenos produtores locais, que eu adoro inseri-los no contexto dos alunos para que justamente eles valorizem. A gente precisa muito valorizar os nossos pequenos, mostrar que é aí que a coisa começa. E quando a gente fala em educação, a gente precisa educar para esses vários olhares. E aí a gente fez nesse último ano, foi o ano antes da pandemia, essa feira de profissões do agro. Foi muito legal porque a gente começou tudo com uma pesquisa de campo do entorno, as possibilidades de trabalho no entorno da nossa cidade e depois as possibilidades de se preparar para esse mercado de trabalho. Então, a gente teve palestra de pessoas da John Deere para mostrar a conectividade da tecnologia com o campo. A gente teve palestra com um professor, doutor da Embrapa Solos aqui de São Carlos, foi muito legal, e eu conheci numa visita da BAG. A gente teve palestra com uma
engenheira agrônoma que falou sobre a questão da água, que é um tabu, a questão da água e do agro por conta do meio ambiente. Ela falou de uma maneira muito linda sobre isso. Aí a gente teve a oportunidade de ter estudantes de algumas faculdades daqui do entorno, as que eles mais, inclusive, prestam pela proximidade. Então, teve de Araraquara, teve de São Carlos, do Maetec, do Paula Souza, aqui de Jaú, que é voltada para o agronegócio desde, acho que da década de 80, eles formam técnicos agrícolas. Gente, foi tão bonito, foi tão gostoso ver, e todos os professores se engajaram, e os pais foram visitar a feira, e a outra escola, que é a escola do ensino médio, veio visitar também, ficou super interessada, porque eu trabalho até o 9º ano, né? Eu sou professora de Fundamental 2, então eu trabalho com 8º e 9º, e esse ano o trabalho foi com 8º e 9º, mas aberto à comunidade. Então foi muito, muito gostoso, a gente expôs algumas coisas ali dentro, a gente trabalhou com números, então cada professor foi muito importante nessa somatória. Tinha uma sala de tecnologia que o professor usava com eles jogos que ensinavam conceitos do agro. Foi uma loucura, gente. Eu sou suspeita para falar, porque acho que dá para ver, né? Que meu olho brilha mesmo. Eu acho que, como vocês disseram, muita gente acha que é um bordão dizer que a educação é o caminho. Não é. Não é um bordão. É uma realidade. É só a educação que pode salvar a gente aí, que pode pôr a gente num trilho legal. E eu acho que associar isso a todo esse conhecimento profissional, dar ao aluno, especialmente da escola pública, como eu trabalho, a possibilidade de ver que ele também tem oportunidade, que ele também pode seguir, é muito legal, né? Então, é isso. Como a gente disse, né? Como é diverso, né? Como está conectado a tudo. E muito importante, Luciano, que você disse com relação a conseguir se conectar com todos eles, né? Porque a forma da fala é diferente também, né? E aí a linguagem é tão importante, né? Para se fazer entender, né? Que é algo da comunicação muito importante. Porque às vezes a gente tem a informação e ela não chega porque ela não está bem direcionada, né? E esse papel é fundamental também de saber direcionar, né? De como passar para cada um deles, porque é extremamente amplo, né? Esse projeto da BAG... desculpe. Esse projeto da BAG, só para finalizar, o formato dele é legal porque nos permite encantar o aluno. Então, você vai lá, você se nutre de muitas ideias, muitas informações, né? E o primeiro ano que eu participei, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E a gente acabou criando um jornal e um programa de rádio que chamava Café com Açúcar. Então, eu fui desde lá da história da nossa cidade até os dias de hoje. Isso foi 2013, foi meu primeiro ano. E aí foi legal essa visão. Puxa vida, todo mundo pode participar, né? Porque a gente está falando de educação e o agro passa pela educação, com certeza. É verdade, com certeza. E com relação a desafios, Letícia, como você acha quais seriam os melhores caminhos para a gente falar de educação dentro do agronegócio? Quais são os próximos passos aí para o De Olho no Material Escolar para esse novo ano? Andressa, primeiro eu vou falar aqui com a Luciana, gostei demais dessa história das feiras das profissões do agro, né? Assim, e você falou, o olho brilha, né? Mas brilha porque você tem uma vontade legítima, na verdade, de evoluir esse aluno. Eu acho que isso é o mais importante do professor, né? O que você pode doar é transformar a vida, trazer essa esperança, trazer de volta esses valores, né? Que muitas vezes estão perdidos e deixando as crianças, assim, desorientadas, né? Imagina, qualquer pessoa que tenha, que a maior dignidade que você pode dar para uma pessoa é dar a possibilidade para ela de trabalho, de evoluir, de acreditar nela, né? Eu vejo que esse programa faz isso, mas também tem que ter professores especiais juntos. E, Andressa, o maior desafio que a gente tem no De Olho, realmente, a gente inseriu, né, dentro desses quatro programas. Não é tão simples analisar esse tanto de material, mas a gente já tem um feedback, principalmente no trabalho da FIA, de uma amostragem de 80% do material didático que está dentro do mercado distribuído, né, comprado pelo MEC, e agora é desenhar
estruturar cada vez mais a associação para que a gente possa atender na velocidade que essas editoras querem, né? Porque, como eu disse, é trabalho voluntário. Eu mesma vendi a minha parte no negócio, para você ter noção, fui para a parte do conselho, porque o De Olho ele se transformou num negócio muito grande, muito maior que a gente. Não era, a gente não imaginava isso no início, sabe? Era aquela parte que você separa lá algumas horas para trabalhar no trabalho voluntário. Hoje em dia é quase 24 horas do meu dia. Então, o desafio é trazer mais pessoas para dentro, para que possa ajudar. Os próximos passos, a gente está estruturando uma base em cada estado. Então, para que a gente treine essas pessoas, tanto a gente tem muitos porta-vozes já treinados, acho que mais de 10, e esses associados, eles fazem palestras para a gente também, porque a gente não consegue estar em todos os estados ao mesmo tempo, nem acompanhar esse tanto de eventos, né? Então, a ideia é fazer esses treinamentos, criar base em cada estado. Estou indo agora novamente para o Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, agora no final do mês, para a gente criar também um polo ali. Já tivemos parcerias com a FASU e tudo mais. Isso a gente vai fazer em todos os estados, para que isso seja disseminado o maior tempo possível. E engajar esses pais para que eles participem bastante da educação dos filhos, sabe? Estejam presentes, não terceirize para a escola. Tem coisa que não é responsabilidade do professor, não é responsabilidade da escola. Eles simplesmente colocam lá, mas eles têm que fazer parte disso, porque escola e família têm que trabalhar juntos, né? Mobilizar essas empresas para que elas abram as suas portas. O setor produtivo, não só do agro, gente, todos os setores produtivos teriam que abrir as portas para a educação. Né? Para você ter um bom profissional para contratar no futuro, você vai precisar mostrar, encantar, mostrar o que o setor faz. Então, para que esses setores produtivos abram realmente suas portas, os governos se sensibilizem com essa necessidade de criar um mundo com mais esperança. Como mãe, a gente percebeu também, mais do que trazer fontes distorcidas sobre um certo ponto, uma linguagem extremamente negativa. Não sei se a Luciana tem essa percepção com o material que ela trabalha, mas, assim, os que a gente analisou, muitos temas ruins, dívidas históricas em cima de criança de 8 anos de idade, sabe? Abordados de maneira muito negativa. E não é que a gente não pode abordar a história, deve, até para a gente não repetir os erros do passado, mas ela tem que estar contextualizada no passado. Né? E mostrar essa evolução é que cria esse encantamento por estudar. Eu vou estudar para quê? Se tudo é ruim, se o mundo né? Se a visão de mundo é pequena, se eu tenho que só ficar estudando trabalho escravo, trabalho infantil, o tanto que o agro degrada. Gente, e essas tecnologias, essas oportunidades, sabe? O tanto que o Brasil se abriu para o mundo, o tanto que a gente exporta. Você pode ser quem você quiser dentro desse setor. Você pode ganhar salários assim grandes, pequenos, médios, trabalhar muito pouco. Então, as oportunidades têm que ser mostradas para esses alunos. Então, eu acho que o desafio é a mobilização dessa sociedade civil como um todo, porque todo mundo faz parte disso. Não é só culpa do setor educacional. É culpa também dos pais, é culpa também do agro, é culpa também, sabe, do governo. A gente tem que juntar e falar assim, nós vamos criar um país para o futuro, porque a gente tem esse potencial. E isso tem que ser mostrado para as crianças. Com certeza. Você tem essa percepção, Luciana, dentro do trabalho que você tem feito, que a Letícia falou? Qual que você acha dentro do trabalho que vem sendo realizado, que são os seus principais desafios? Então, isso que a Letícia falou é bem pertinente, sim. Na verdade, até uma linha que eu vou na contramão. As pessoas gostam muito, às vezes, de mostrar as partes negativas das coisas. Elas acham que é mais importante ensinar isso do que ensinar o positivo, né? Então, do material didático eu não posso dizer, porque há tempos já, aqui na Prefeitura de Dourada, a gente trabalha com material didático sempre de sistema privado. Eles têm adotado apostilas, eu particularmente não gosto, mas, enfim, faço minha parte dentro disso. Mas essa visão negativa, ela fica muito clara, às vezes, nas mídias. E é isso que a gente também teria que reverter. Então, quando eu começo a trabalhar com os alunos o tema do agronegócio, a minha primeira preocupação é mostrar que o agro não é o lobo mau da história, certo? O agro é o lobo, como existe a Chapeuzinho, existe o lobo. E aí a gente conta a história sempre da forma mais importante para aquela situação. Então,
Eu acho que tem que apontar, sim, tudo tem dois lados, mas é o aluno, você tem que levar até o aluno da forma mais, assim, isenta possível isso. Ele tem que tirar as conclusões dele. E aí você pensa no agro, na educação, eu vejo muito mais coisas positivas, porque quando a gente prepara o aluno através da educação, a gente prepara ele para o mercado de trabalho. E você quer mercado de trabalho mais seleto, mais farto que a gente tem no Brasil, né, do que o agronegócio. Então, eu procuro encantá-los, e eu gosto muito dessa palavra, porque, como eu já venho falando da educação, e a Letícia, acho que eu percebi também, compartilha desse princípio, é o brilho no olho. A gente tem que mostrar para o aluno realmente as coisas boas de qualquer setor, para que ele tenha a oportunidade, dentro dessas coisas boas, de tirar suas próprias conclusões. Mas tem que ter um embasamento para isso. Ele tem que se preparar para isso, e quem prepara para isso é a educação. Eu acho que o maior desafio, Andressa, não é apenas encantar o aluno, mas é que isso seja sustentável no desenvolvimento dele. Que quando ele deixe de ser aluno na escola, tá, ele leve esses conceitos para a vida dele, que ele tenha acesso à continuidade disso de uma maneira sustentável, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho e para que no dia de amanhã ele seja o pai e a mãe, como a Letícia falou, que vai estar apoiando o filho dentro da educação. Porque a educação, gente, ela é muito ampla, né? Realmente, ela é uma obrigação de todos nós, no sentido de um cuidado de todos nós. Então, toda vez que eu vou trabalhar o agro com eles dentro desse projeto, eu sempre levo encantamento para os meus alunos e vou mostrando essa parte, que é a parte que joga para frente, é a parte que impulsiona. Se no meio do caminho ele levanta uma questão sobre isso ou aquilo, de impacto ambiental e tal, aí a gente conversa sobre isso, mas a gente conversa sobre isso com propriedade, não com exageros, não com esses arroubos, não com esse olhar midiático, mas com um olhar sustentável, porque a sustentabilidade é sim o meio ambiente, mas é também a economia e é também o social. Com certeza. E assim, eu tenho certeza que esse trabalho de vocês é como agro, né? São sementes plantadas aí em cada uma das crianças que vocês trabalham ou já trabalharam, e que como agro também vai frutificar e a gente vai colher, né, ao longo do tempo aí, mas com certeza a semente vocês já plantaram, né? Então, como você disse, Luciana, espero que essa colheita também exista, né, para no futuro essas crianças também lembrarem do agro de uma forma positiva. Afinal, será o nosso futuro, né? Eles já são, né? Esse é um olhar que a gente precisa mudar também. Eles não serão nosso futuro, eles já são. O futuro é uma coisa que se faz hoje, que se faz agora, não importa a sua idade, né? Eu gosto muito de dizer isso para eles. Vocês não são o futuro lá na frente, vocês não serão o futuro é hoje. Vocês são o presente. O que importa é o presente. O futuro a gente projeta no presente. Então, o nosso alicerce tem que estar aqui, tem que estar agora. E as pessoas precisam passar mais a ser do que parecer. Eu acho que isso posto, o resto é só consequência. Vem por tabela, vem com bons projetos como o da Letícia. E Letícia, adorei saber o que você faz, que demais. E a colheita, olha só, é até um termo do agro, né? A gente planta esperando colher. Mas dentro desse plantio, o elemento mais importante é sempre quem planta, é sempre o jardineiro. Porque se você tem um jardineiro, você vai ter um jardim. Se você tem um jardim sem jardineiro, esse jardim um dia não vai estar mais aqui. Por isso que a gente tem que investir em educação, porque a gente tem que investir em gente, em jardineiros, em pessoas. Eu estou arrepiada aqui, Luciana, com a sua fala, emocionada, na verdade. E, Andressa, essa colheita ela é feita quase que automática. É tão gostoso trabalhar com isso, porque não é nem só para o futuro, não. Você transforma aquela casa, parece que naquela hora, você transforma a vida, aí ele leva aquilo para casa, ele conversa com os pais, as trocas começam, e aí você já começa a ver assim, uma sala transformada, uma escola transformada, uma cidade transformada, né? Esses dias a gente fez a Expo Inter e teve um prêmio de uma redação. E o prêmio era levar essa criança até Pompeia, na fábrica da Jato, e para conhecer o Instituto
da Jato, que é maravilhoso. Eles trazem um sistema pedagógico canadense, assim, fora da curva. E ela foi com o pai e com a secretária da Educação da cidade. Mobilizou a cidade desse tamanhozinho, lá no fim do Rio Grande do Sul. Primeira vez que ela pegou o avião, sabe? Então, essas coisas todas fazem história. E não fazem história só naquela criança, fazem história no entorno, na comunidade. Então, é um grande prazer trabalhar com isso. É uma sementinha de feijão, cresce rapidinho. Rapidinho. Meninas, muito obrigada pela nossa conversa de hoje. A educação realmente é um dos caminhos mais importantes para a gente conseguir a percepção positiva, né, pela nossa sociedade do nosso agronegócio. E quem quiser saber mais informações e colaborar também com as iniciativas, é só acessar www.abag-rp.org.br/programa-educacional-agronegócio-na-escola. E também pelo Instagram, @de olho no material escolar. Com esse tema tão lindo, finalizamos a temporada de 2022 do nosso AgriShow para Elas. Eu adorei estar com cada um de vocês aqui nessa jornada e conhecer um pouco mais sobre mulheres incríveis aqui como vocês, como a Letícia, como a Luciana, que fazem a diferença nas áreas de atuação e comprovar que a revolução que as mulheres estão fazendo, não só no agro, mas na sociedade como um todo, está fervendo. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade, porque é sempre muito legal falar de educação, falar de agronegócio associado à educação, e é uma oportunidade ímpar da gente dizer, apostem nas pessoas, vale muito a pena. Obrigada pelo convite. Obrigada, muito obrigada. Letícia, muito obrigada pela sua participação. Prazer aqui te conhecer pelo vídeo também. Obrigada a você, Andressa, por essa oportunidade maravilhosa. Na verdade, é um tema muito bom de falar, né? Que encanta não só as pessoas que a gente faz o trabalho, mas nós também. E fiquei encantada de conhecer a Luciana, né? E parabéns pelo seu trabalho. Que mais professores possam se inspirar com essa sua jornada, porque é disso que a gente precisa. E acreditar realmente em pessoas, né? As pessoas são o futuro, elas são boas, tem muito mais pessoas boas no mundo do que ruins. Então, mostrar e dar essa oportunidade para construir a nova geração é o que a gente tem que fazer. Obrigada. Um abraço a todos. Com certeza. E se você perdeu algum dos episódios do AgriShow para Elas, é só assistir quando quiser no canal do YouTube da AgriShow. Até a próxima temporada do AgriShow para Elas. Tchau! Cook it.